Nos próximos capítulos de Força de Mulher, Yelis terá um final bem trágico. E por que os bandidos tentam sequestrar Bahar e seus filhos? Você saberá também todos os detalhes da morte drástica de Yelis e como serão as cenas do velório comovente de Yelis. Nezi ordena que Hanzi e seus capangas sequestrem Bahar, Nissan e Duruk. Nezi percebe que será mais fácil sequestrar Bahar e os filhos. Tudo isso para Nezi pegar o seu rival, Sap, a quem ele culpa pela morte de seu filho vampirão. Swat revela à filha maluca de Atice que o bandido do Nezi mandou sequestrar Bahar e os filhos de Sap. O velho bandido diz ainda que Nezi deseja atrair Sap com esse sequestro da irmã mais velha da Ciri. Os bandidos de Nezi ainda têm uma ajuda de Yusuf, o pai mercenário de Arif. Yusuf deu uma chave extra do apartamento de Bahar para os homens de Nezi entrarem sem problema. Um dos bandidos liga para Yusuf para dizer que eles estão indo. Os capangas cobram o senhorio e seu filho Arif de deixar o prédio edifício palácio. Yusuf se desespera e finge estar passando mal para enganar Arif. Ele grita para o filho Arif para lhe socorrer. Yusuf deseja tirar Arif de perto do sequestro de Bahar. Antes que os bandidos de Nezi invadem um apartamento de Bahar, Atice descobre que Nissan não está bem. Atice avisa a Bahar que Nissan está quentinha de febre. Bahar acaba pedindo ajuda a Seida e Yelis, que chegam de imediato. Enquanto isso, a megera da Ciri chega em casa e descobre por intermédio de Even que a sua mãe está na casa de Bahar. A megera da Ciri fica apavorada ao saber que Atice está no meio de um sequestro. Even questiona por que Ciri está desesperada. Ao dizer nada, Ciri somente fica louca de desespero. Os homens de Nezi estão armados até os dentes e quase chegando na casa de Bahar. A caminho do hospital, Arif questiona o pai o que ele está sentindo. Yusuf diz que já está um pouco melhor. O motorista anuncia que talvez seja uma veia entupida e que o velho deve ser operado urgentemente. O pai de Arif arregala os olhos e fica apavorado. Yusuf implora para não ir ao médico, pois está se sentindo muito melhor. Arif insiste de que o pai deve ir ao médico. No mesmo instante, Seida liga para Arif e conta sobre o estado de Nissan. Arif avisa que já está levando seu pai às pressas para um hospital, mas depois ele leva Nissan. Nesse momento, quem chega na casa de Bahar é o próprio Sap, o marido de Bahar. Seida se assusta com a chegada do pai de Duruk e deixa a ligação com Arif em andamento. Desesperado, Sap avisa a primeira esposa que eles precisam ir com ele urgentemente. Sem entender a gravidade da situação, Bahar responde ao marido que ela não vai deixar sua mãe, suas amigas e sair com ele às pressas. Para não assustar as crianças, Sap se aproxima do ouvido de sua esposa. Sap avisa a Bahar que a situação é séria, pois estão chegando alguns homens para sequestrá-la junto com os filhos. Enquanto que Arif escuta toda essa confusão pela ligação. Yusuf logo fica sem jeito e Arif o olha desconfiado. Arif percebe que Yusuf armou para ele e manda o motorista voltar para casa. Voltando ao apartamento de Bahar, Atice e suas amigas aconselham Bahar a fugir do sequestro. Sap, Bahar e os filhos saem do apartamento às pressas, mas na escada eles avistam o carro dos bandidos chegando em frente do prédio. Armado, os bandidos descem do carro e Sap fica sem reação. Os bandidos passam direto para o apartamento de Bahar e não avistam a família de Sap. Sap se escondeu com Bahar e os filhos debaixo da escada do prédio. Bahar escuta os bandidos tentando invadir o seu apartamento e pede ajuda a Deus. Os bandidos invadem o apartamento e ameaçam Atice, Seida e Yelis. Sap tem uma ideia de como sair com a sua esposa salva. Ele aponta a sua arma para o bandido que ficou de guarda. Sap ordena que o bandido abaixe a arma e pede que Bahar e os filhos saiam debaixo da escada do prédio.
Neste momento tem uma ação eletrizante lá em cima do apartamento de Bahá. E ao mesmo tempo embaixo com Sap tentando fugir com a sua família. Sap ordena que o bandido vigia e o motorista do carro fique quietos, enquanto Bahá e os filhos correm para o seu carro. Nessa hora Arif chega em seu carro e avista Sap salvando Bahá e os filhos de um sequestro. Antes de entrar no carro de Sap, Bahá avista ainda Arif ao longe. Sap observa os bandidos e entra no carro para fugir. Sap acaba de salvar sua família de uma armação de Nezi. Arif fica sem reação e ao tentar voltar para o carro, Arif ouve um disparo no apartamento de Bahá. Arif olha para a janela do apartamento. Apavorados, os bandidos descem do prédio às pressas e avisa ao bandido vigia que uma mulher levou um tiro. Os bandidos avisam que ele deve fugir porque a mulher morreu. Arif fica apavorado ao presenciar o desespero dos capangas do Nezi. Eles entram no carro e fogem às pressas. Arif fica olhando para a janela do apartamento. Na fuga, Sap avisa a família que eles irão para uma casa segura. Nissan e Duru questionam o que está acontecendo. Bahá avisa que Nissan está doente e Sap diz que vai providenciar um médico. Eve recebe a ligação de Arif, que conta os detalhes do ocorrido. Siri questiona como está sua mãe e Eve desliga a ligação. O pai de Siri avisa que vai ao apartamento de Bahá e pede que a filha fique em casa. Siri, preocupada com a mãe, diz que também deseja ir ao prédio, mas o pai não a deixa. Sap e a família chegam em uma casa grande. Envy chega próximo do apartamento de Bahá e avista uma ambulância e policiais no local. O pai de Siri logo fica preocupado se aconteceu alguma coisa com a Tice. Envy passa pelas fitas amarelas da polícia. Apavorada ao imaginar que a mãe partiu dessa para melhor, Siri cascuda liga para SWAT. Porém, o pai de Siri não atende a ligação e a bestalhada da Siri fica doida de jogar pedras na lua. A megera da Siri grita, chora e enlouquece de vez. SWAT acaba retornando a ligação da maluca do pedaço. Metida, ela detona porque o velho careca do SWAT não atendeu a sua ligação. Siri questiona o seu velho admirador o que aconteceu no apartamento de Bahá. O pai de Piril conta que alguém contou a Sap sobre o rapto da família de Bahá. Desesperada, Siri questiona se aconteceu alguma coisa com alguém. SWAT acaba acusando Siri de revelar o plano de Nezi para Sap. O velho endinheirado diz que Sap salvou Bahá e seus filhos, porém os bandidos do Nezi fizeram uma bobagem ao matar uma mulher inocente. No outro lado da ligação, Siri enlouquece de uma vez por todas. A bestalhada questiona ao Ricardo se essa mulher foi a sua mãe, a Tice. SWAT afirma não saber o nome da vítima fatal. Siri implora que ele descubra qual foi a mulher que partiu dessa para melhor. Chateado ao acreditar que foi Siri a boca de sacola, ao avisar Sap sobre o rapto, SWAT diz não saber nada. Siri afirma que ele pode descobrir tudo, até quem foi a mulher que morreu. Orgulhoso, SWAT diz que ele pode sim, mas não vai querer saber e desliga na cara de Siri. A megera fica doida que SWAT desligou em sua cara. Evan avista os paramédicos, levando a vítima para dentro da ambulância. Triste, Arif observa a situação e acaba vendo Evan se aproximando. Evan fica abismado ao olhar para a ambulância e o saco. O pai de Siri se assusta com as mãos de Arif. O filho de Yusuf lamenta que subiu no apartamento, mas já era tarde e ela já tinha morrido. Evan fica com lágrimas nos olhos e olha para a entrada do prédio. Ele entra no local, mas um policial tenta impedir a sua entrada. Envy diz ser da família ao implorar para entrar. Envy se encontra com Seida em lágrimas e com as mãos ensanguentadas. Apavorado e com lágrimas nos olhos, ele abraça a amiga loira ao pensar que foi com a Tice. Porém, a Tice vem em seguida na escada e avisa que foi com Yelis. Evan chora com a perda trágica de Elis. Ao ver Elis sendo levada para a ambulância, Seida se desespera e Arif tenta amparar a loira desesperada. Seida coloca suas mãos na porta de trás da ambulância e grita por Elis. Seida chora muito e diz não acreditar que a sua amiga se foi.
Arif tenta amparar Seida novamente, pois ela continua em prantos. Enquanto isso, Sap prepara o casarão para abrigar Bahar, Nissan e Duruk. Vale dizer que Sap tinha pedido aos Olhão do Munir para conseguir uma casa para sua primeira família. Quando Sap se encontrou com Bahar pela primeira vez após o acidente da balsa, ele desejou dar o melhor para os seus filhos. Sap ficou nos pés de Munir para conseguir uma casa para a sua família. Após o sequestro frustrante para Nezir, Sap passa a viver com Bahar e os filhos nessa casa. Sap e Bahar passam um bom tempo nessa casa vivendo em família. Porém, eles ficam às escondidas, pois Nezir ainda deseja matar o marido de Bahar. Falando no pai do vampirão, Nezir, revoltado, ordena que Ranzin e seus capangas coloquem um pano nos olhos. Lá do alto da casa, o bandido do Nezir pega a sua arma e mata todos os seus homens. Porém, Nezir acaba poupando a vida miserável de Ranzin, aquele bandido que atirou nas costas de Sap. Mas ele escapou com vida, graças ao socorro de Piril. Na época, Piril ordenou que Munir salvasse a vida de Sap, pois ele salvou a vida dela nas garras do vampirão do Met. Nezir manda Ranzin colher os restos de seus bandidos, que falharam na missão de sequestrar Bahar. Porém, ainda falta a gente comentar como foi a cena em que Elis morreu tragicamente. Enquanto que Bahar e os seus filhos estão com Sap brincando no trampolim, Seida e Arif se unem com a família de Bahar para o enterro de Elis. Após a cerimônia emocionante, Envy e Arif levam o caixão de Elis. Atice, Seida e Jale acompanham o cortejo fúnebre. Todos ficam comovidos com a despedida de uma das melhores amigas de Bahar. Após alguns capítulos de Força de Mulher, Bahar liga para Seida, mas uma outra pessoa acaba atendendo essa ligação. Bahar acaba ouvindo um homem lhe dando pêsame por sua perda recente. Bahar estranha e questiona quais os motivos do pêsames. A pessoa do outro lado da ligação percebe que acabou revelando a morte de Elis. A mãe de Nissan logo pensa na sua amiga Elis e começa a chorar desesperadamente. Duruk e Nishan questionam a mãe sobre o que aconteceu com a tia Elis. Bahar questiona o que aconteceu, mas o homem não consegue dizer. Bahar chora muito e coloca Nissan e Duruk para fora do quarto. Sap e Piril ouvem os gritos dos filhos de Bahar. Sap chama por Bahar, que chora amargamente em seu quarto. Nissan diz ao pai que Elis morreu e por isso sua mãe chora no quarto trancada. Ao chorar de desespero, Bahar tem a ideia para ligar para Arif para lhe confirmar a morte de Elis. Na ligação, Bahar questiona sobre o que aconteceu com Elis. Arif não consegue dizer e chora junto com Bahar durante a ligação. Sap pede aos filhos para descer e aguardar a mãe se acalmar. Bahar pede que Arif a busque para rever Elis aonde ela estiver. Seida e Atice descobrem que Bahar descobriu sobre a perda de Elis. Bahar sai do quarto e vai acalmar os filhos. Sap conta os detalhes da morte de Elis para os filhos, que vamos já contar também. Arif chega na casa escondida e tenta entrar no local. Os seguranças de Sap o questionam sobre a sua identidade. Arif, que acabou não conseguindo fazer nada no dia do sequestro que não deu certo para Nezir, não diz nada aos seguranças. Bahar avista Arif no portão da casa e abraça o seu ex-vizinho ao lembrar de Elis. Nissan e Duruk correm e o abraçam também. Sap e Arif se entreolham. Bahar pede aos filhos para ficarem com o pai, pois ela voltará logo. Arif e Bahar deixam o local e viajam na estrada. Sap abraça os filhos e diz que vai cuidar deles. Arif conta alguns detalhes do ocorrido de Elis. Bahar chora muito até passar mal. Ela diz a Arif que está perdendo fôlego e pede para ele parar o carro no acostamento. Bahar se afasta e pega fôlego, mas continua a chorar. Enquanto isso, Atice e Seida, junto com Envy, levam flores para o túmulo de Elis. Ao sentir a grande perda, Seida e Atice cuidam do jardim acima do túmulo. Arif e Bahar chegam em frente ao cemitério. Bahar começa a chorar ao imaginar Elis naquele local. Ela pede para Arif dizer que tudo é um engano
mas que Elis está viva e pede para encontrar com a sua amiga. Arif diz que Bahar está muito nervosa e pede que ela se acalme sem pressa. Após lamentar a perda de Elis, Bahar diz que está pronta para entrar no cemitério. Eles passam pelo portão onde todos partem e descem para o outro lado da vida. Em frente ao túmulo de Elis, Seida avista Bahar chegando ao local. Eve e Atice também se levantam para receber Bahar, a mãe de Duru, que chora muito ao se aproximar do túmulo da amiga. Bahar diz que a culpa foi dela por sua amiga morrer. Eve e os outros observam o sofrimento de Bahar, que chora bastante. Bahar continua a chorar sobre o túmulo de sua amiga, ao dizer que não acredita de que Elis se foi dessa vida. Capítulos antes dessa cena comovente de Bahar chorando por sua amiga, Seida conversa com Atice. Na casa de Atice, Seida lamenta a perda de Elis. A cena da morte de Elis é revelada no lamento de Seida. Seida conta que a amiga morreu defendendo a família de Bahar. No dia do crime, Elis discute com os capangas de Nezi. Nervosas, Atice e Seida estão no lado de Elis. Ao procurar pela família de Sap sem êxito, os bandidos pressionam novamente a mãe e as amigas de Bahar. Foi nesse momento em que Elis se revoltou contra os bandidos. Um dos bandidos deixou o tiro escapar da arma e aceitou encher em Elis. Seida grita por Elis, que acaba caindo ao perder a vida aos poucos. Ao perceber o crime terrível, os bandidos fogem do apartamento de Bahar. Atice e Seida ficam preocupadas com o estado de Elis. Seida avista o sangue de Elis e grita por sua amiga. A grande amiga de Bahar acaba morrendo nos braços de Seida. Atice e Seida choram a morte de Elis, que fecha os olhos. Seida chora ao abraçar sua amiga já sem vida. Atice também sente muito a perda de Elis e abraça Seida em sua casa. No cemitério, Bahar chora muito no túmulo de Elis sem acreditar que ela está ali enterrada. Arif e Even sentem muito o sofrimento de Bahar. Atice e Seida abraçam Bahar, que continua a chorar no túmulo de Elis. Estes capítulos eletrizantes de Força de Mulher prometem bater recorde de audiência para a TV Record. Essas cenas comoventes da morte de Elis estão previstas na tela da Record entre o final de janeiro e o começo de fevereiro de 2025. Comente aí qual nota merece a grande atriz que viveu Elis. Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.